Milhões de anos atrás, criaturas de diversas formas e tamanhos caminharam sobre o planeta Terra. Alguns eram tão grandes que poderiam ser considerados facilmente como monstros hoje em dia. Estamos falando dos dinossauros, e de como eles dominaram a Terra. Algumas espécies se destacavam por sua força, voracidade e a capacidade de sobrevivência eminentes de seu tempo. Tiranossauro. Nenhum outro dinossauro consegue superar esse incrível animal. Este grandalhão é muito popular ao redor do mundo. Normalmente ele é retratado como um dinossauro carnívoro e violento. Essa besta é semelhante em tamanho a um giganotossauro. Apenas o tiranossauro tinha uma mordida mais forte de qualquer outro animal existente, tornando-o muito mais poderoso. Ficar preso entre aquelas fileiras de dentes pontiagudos seria morte certa. Seus braços pequenos podem parecer engraçados e aparentar ser muito menos intimidante. Mas na realidade ele é extremamente feroz. Velociraptor. Esse dinossauro se tornou famoso devido à sua aparição no cinema. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O seu real tamanho era muito menor. Ele aparentava ter o tamanho de um peru. Eles tinham garras enormes que usavam para lutar. Geralmente eles a usavam como um meio de cortar a garganta de suas vítimas. Mas uma pesquisa moderna feita por cientistas argumenta que eles tinham outro método de caçada. Eles seguravam a sua presa com as garras e começavam a comê-la enquanto ainda estavam vivas. Era um método extremamente cruel de se alimentar. Majungasauro. Esse dinossauro pode até ter um nome fofo e engraçado, mas ele é considerado um dos dinossauros mais perigosos que andou pelo planeta Terra. As evidências mostram que ele utilizava uma técnica de caça semelhante à dos gatos. Marcas de dentes foram encontradas nos ossos de um dinossauro que era do tamanho de elefantes, indicando que ele caçou e matou essas criaturas com extrema facilidade. Como se isso não fosse suficientemente assustador, existem evidências de que ele era canibal. Marcas de mordidas consistentes foram encontradas em ossos de outros majungassauros, mostrando que ele era um dinossauro para se manter distância. Carcharodontossauro. Essa enorme fera se encaixava perfeitamente ao lado do tiranossauro e do giganotossauro como um dos maiores dinossauros existentes. Os cientistas que o estudaram dizem que esse dinossauro poderia medir até 13 metros de comprimento e pesar até 15 toneladas. Ele ostentava em sua boca dentes serrilhados de 20 centímetros de comprimento. Estudos feitos por cientistas ainda argumentam que esse animal poderia levantar dinossauros pesando até 400 quilos em suas mandíbulas. Devido à sua força e de seus dentes afiados, ele poderia matar dinossauros menores com uma única mordida. Estegossauro. O estegossauro é sem dúvida um dos tipos de dinossauros mais populares. Mas eles também foram um dos tornava tão perigoso. Essas pontas projetavam-se da cauda e podiam atingir até 1 metro de comprimento. E quando usado com o poder do maciço, não seria muito bom estar por perto. Utahraptor. Quando comparados a outros dinossauros, ele apresentava-se com uma estatura pequena. Mas como a maioria dos pequenos lutadores, eles eram rápidos e eram cruéis. Você certamente não gostaria de estar em seu caminho quando ele começasse a se mover em sua direção. Estima-se que medisse cerca de 4 metros de comprimento e podia pesar cerca de 500 quilos. Mas são as pernas que são realmente dignas de destaque. Elas tinham garras extremamente longas e perigosas,
que podiam medir até 23 centímetros de comprimento. Combinando com a sua velocidade, estas garras mortais provariam ser extremamente perigosas. Espinossauro. O espinossauro certamente soa como uma criatura perigosa, e acredite, ele faz jus ao seu nome apavorante. Media mais de 14 metros de comprimento e pesava cerca de 20 toneladas. Isso faz dele um dos maiores, se não o maior dinossauro carnívoro de sua época. Ele comia qualquer coisa que pudesse colocar em suas garras. O espinossauro era extremamente habilidoso no meio aquático. Caso ele não encontrasse comida nas florestas, ele entrava em rios e lagos para caçar. Ou seja, em nenhum lugar a sua presa estava segura da fúria do espinossauro. Anquilossauro. O anquilossauro é um monstro completo, e temos certeza que sua aparência sozinha assustou dinossauros mais do que o suficiente para mantê-lo seguro. Pesava 8 toneladas, e tinha 4 pequenos chifres na cabeça. Todo o corpo estava protegido por placas blindadas, e vários ossos em seu corpo foram fundidos para dar ainda mais força a essa criatura. Em cima de sua aparência de tanque de guerra, também tinha uma cauda enorme. E quando a balançava com força suficiente, poderia facilmente quebrar a perna de um predador, ou causar algum dano no corpo do adversário. Desta forma, quando o anquilossauro começava a girar a sua cauda, os dinossauros não queriam estar perto. Alossauro. Mapussauro. O mapussauro era do mesmo tamanho que o gigantossauro. Então você sabe que esse dinossauro era um cara grande e desagradável. Uma criatura enorme que podia medir cerca de 10 metros de comprimento e pesar 3 toneladas. Como se isso não fosse suficiente, os pesquisadores acreditavam que ele caçava em bandos. Existem evidências dessas criaturas derrubando um argentinossauro. Um dinossauro enorme medindo 30 metros de comprimento e pesando até 100 toneladas. Parece que o tamanho não importava para a fúria que era um bando faminto de mapussauros.